Por que o sono dos adolescentes fica tão desregulado nas férias? Olá, eu sou Valma Souza, educadora e diretora do PB Colégio Curso. A educação entrou muito cedo na minha vida, então eu estive por muito tempo em sala de aula, acompanhando o desenvolvimento de perto, de crianças e adolescentes. Hoje no PB eu acompanho diariamente os adolescentes e as suas famílias e venho aqui trazer um pouquinho sobre como que o sono, o emocional, tudo isso como impacta diretamente no aprendizado dos jovens. A gente está chegando agora no momento especial, que são as férias escolares, e é um momento de descompressão, de diversão, de ausência de rotina, de desregularidade de muitas coisas, dentre elas o sono. Até que ponto isso é normal ou não? Na verdade, é normal, é até esperado, porque os hormônios eles fazem com que o sono do adolescente chegue mais tardiamente e com isso ele desperte também mais tarde. Então não é nada anormal nesse sentido. Agora que eles já não estão mais em aula durante todos os dias, durante a semana, é já esperado que eles vão dormir um pouco mais tarde e levantar um pouco mais tarde também. Então, quando que isso pode se transformar em um prejuízo para o adolescente? Quando esse sono desregulado começa a afetar outras áreas. Então, por exemplo, quando você tem um adolescente que passa a noite toda nas telas, Quando ele troca realmente o dia pela noite. Isso não é o mais saudável, Na verdade, isso não é saudável. É uma coisa que deve ser evitada. Uma outra questão também é quando o adolescente passa a dormir pouco, Quando ele não tem as horas necessárias para poder repor, descansar, ele vai conseguir com isso ficar mais irritado, mais indisposto, vai ter menos convivência com os demais. Então é o tipo de falha na rotina, que atrapalha todo o restante do desenvolvimento, principalmente social e emocional. Quando é preciso ligar o alerta? Agora, até que ponto isso é normal, é natural e quando que eu devo efetivamente ligar o alerta? Essa percepção, gente, ela é muito mais no comportamento do que efetivamente no relógio. Você tem uma pessoa que dorme mais tarde, acorda mais tarde, mas mantém as suas refeições, mantém uma conversa sadia, é uma pessoa disposta, Tá simplesmente curtindo aquela ausência da rotina das aulas, ok, tá tudo bem. Agora, se você tem uma pessoa que com esse novo ritmo acabou instaurando um caos dentro de casa, e aí a gente tem uma pessoa indisposta, sempre sonolenta, sem ritmo, sem convivência, com alimentação desregulada também, esse é um ponto de alerta e é onde a gente precisa fazer determinadas intervenções. Com as crianças, por exemplo, a previsibilidade é sempre o melhor caminho, Então, se você já tem aqueles combinados, mais ou menos, de horários aproximados para dormir e para acordar, alguma atividade que você possa inserir pela parte da manhã, para que já crie aquela expectativa de que vai levantar e vai fazer aquela atividade diferente. Você não vai levantar, você está nas férias, você não vai levantar para ir para a escola, mas você tem alguma atividade que mexa com talvez esporte, com um passeio, com se reunir com os amigos para algo totalmente diferente. Isso já cria um estímulo para que você possa levantar mais bem disposto e ir para essas atividades. Ao mesmo tempo que você pode diminuir aquelas outras atividades que também despertam muito no final da tarde, no início da noite. Isso com crianças funciona muito bem, porque você não pode deixar o maior pico de estímulo ser algo noturno. Ela precisa ter um estímulo mais aguçado para o dia. Como voltar à rotina de forma saudável? Então, volto a falar, não vamos olhar somente para o relógio, vamos olhar atentamente para o comportamento. Daqui a pouco as férias vão passar, esse período ele precisa ser muito bem aproveitado, precisa ser um momento de lazer
de fato descanso, porque daqui a pouco a rotina toda tem que ser restaurada. E como que a gente faz isso? Não vai ser do dia para a noite. Não adianta que você não vai ter um adolescente com um comportamento até o domingo anterior à volta às aulas e na segunda-feira tudo volta ao normal. Então, ao faltar ali mais ou menos uma semana, né, para a volta às aulas, começar a colocar já essa nova rotina em funcionamento. Então, é a hora de sim dormir mais cedo, terminar com as telas bem mais cedo, colocar uma atividade e aí fixa de manhã, organizar. A melhor condição que a gente tem é de organização. Tudo precisa fazer sentido, ainda que as coisas pareçam difíceis, e para alguns elas são muito difíceis, né? A gente está falando aqui de um comportamento do adolescente de uma maneira geral, mas cada indivíduo é único. Então tem uns que vão sofrer mais com essa adaptação do que outros. A organização e o fazer sentido é o que muda tudo, né? Então quando você vê que você tem momentos difíceis, mas você entende o porquê daquilo, quando ele começa a fazer sentido para você e quando você se compromete, aí tá a chave da mudança. Então, como que os pais podem sempre ajudar? Com diálogo. Um diálogo franco, aberto, um diálogo intencional. Não adianta somente o pode ou não pode. É um fato de eu vou mostrar o porquê que isso é de fato necessário. A gente precisa permear esse assunto não com culpa, mas sim com responsabilidade, né? Não há uma culpa por ter passado mais tempo do que deveria daquele horário de sono, mas é uma responsabilidade, porque o dia seguinte ele vai iniciar e você precisa de uma nova rotina. Então, quanto mais cedo a gente coloca esse protagonismo realmente para a criança, para o adolescente e ajuda nesse desenvolvimento, melhor a gente tem o resultado. O resultado final ele sempre vai vir mais embasado, mais coerente, mais assertivo, né? E eu acho que a educação ela passa por todo esse caminho, né, de você orientar, conscientizar e estar ali para prestar todo o apoio, sempre com muita clareza, com muito diálogo, porque esse é o nosso papel. No final das contas, esse é o nosso papel, tanto quanto pais, quanto mestres de sala de aula, de escola de uma maneira geral. A gente precisa ajudar nesse desenvolvimento social, afetivo, regular e, claro, de muito conteúdo. Gostou das dicas? Você pode entrar em contato com a educadora Valma Souza pelo Instagram, @pbcolegiocurso. E acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.